Bom dia, Maria, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, amiga. Bom dia, Gisela, seja bem-vinda. Sejam bem-vindas aqui, o Instagram tá avisando. Bom dia, Daniel. Tô aqui só fixando o tema da live. Bom dia, sejam bem-vindos aqui. Deixa eu dar aqui, cumprimentar as pessoas. Bom dia, minha gente. Sejam todos bem-vindos. Gisela, seja bem-vinda, minha amiga. Quem lembrar de alguém, já manda o aviãozinho, chama as pessoas. Dani, seja bem-vinda aqui também, nessa segunda-feira, dia 10 de abril. A gente vai estar falando aqui sobre um tema diferente. O nome do projeto é No Lugar Secreto, Lugar de Intimidade. E eu senti aqui no meu coração de compartilhar com vocês, tá ok? Ela tá chegando lá no hospital. Compartilhar com vocês a construção desse lugar secreto na sua vida pessoal. Bom dia, Charlene. Bom dia, Vinícius, Débora. Bom dia, Sandra. Que Deus abençoe vocês. Olha, os meus intercessores de plantão, orem por mim aí, tá? Hoje eu passei mal de madrugada, tô aqui pela fé, porque tô com diarreia, tive vômitos desde as 4 horas da manhã, mas o nosso compromisso com Deus supera todas as coisas. Então, os meus intercessores, comecem a orar por mim aí, porque em nome de Jesus a live vai ser entregue do jeito que Deus projetou para que ela fosse entregue. Tá ok? Que Deus abençoe. Então vamos começar, né? Hoje a gente vai estar falando sobre a construção de um lugar secreto. Como eu falei para vocês, quando esse projeto se iniciou em novembro, 15 de novembro de 2021, nós vamos aí para 2 anos de No Secreto, eu senti muito desejo no meu coração de compartilhar com as pessoas um pouco das minhas práticas devocionais. E toda segunda-feira eu tô aqui para a gente abrir a semana de uma maneira diferente. E essa semana, quando eu estava pensando a respeito do tema da live, eu senti muito forte no sábado, no coração, falar para cada um de vocês a importância desse lugar secreto. E é isso que a gente vai trazer hoje. Bom dia, Dani. E é isso que a gente vai trazer hoje na live, né? Então, quando a gente fala de lugar secreto, não tem como a gente não pensar nessa prática na vida de Jesus. Jesus sendo Filho de Deus, mas enquanto ele esteve aqui na sua missão terrena, ele tinha também esses lugares, né, que a gente chama aí os lugares de solitude, os lugares em que ele se retirava para buscar a presença do Pai. E eu quero abrir a live lendo aqui um versículo muito interessante, que está em João 17, verso 1. Essa oração é a oração sacerdotal, é a última oração que Jesus faz antes do momento da sua prisão e crucificação. E ele abre essa oração no verso 1 dizendo: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. A gente está vivendo aí um pós-Páscoa e todos nós, né, independente de sermos católicos, protestantes, de sermos espíritas, da religião que você professa, eu tenho certeza que ontem você lembrou toda a questão da sexta-feira da paixão, dos três dias em que Jesus esteve morto e da sua ressurreição e o porquê e o princípio e o propósito dessa ressurreição. Ele morre para que nós pudéssemos nele ter vida e vida em abundância. Mas não é esse o tema da live. Quando Jesus faz essa oração, em que ele está diante do pior momento da vida dele, porque naquele momento ali, apesar dele ser o Filho de Deus, ele estava dentro da sua humanidade,
Então não há como ele estar lidando com aquilo ali sem preocupação, sem angústia, sem dor. Então, nesse momento em que ele está diante do pior momento da sua vida, aqui em João 17:1, a Bíblia diz que ele levanta os olhos para o céu e ele ora. Então, no momento mais difícil do ministério terreno de Jesus, sabendo que viria a seguir, a hora chega, a dor aperta e a jornada está terminando. Todos nesse momento já tinham se afastado dele, todos. Jesus sente que o fim se aproxima e o que ele faz? Ele ora, abrindo o coração dele, ele entrega e se derrama diante do Pai. E aí eu fiquei pensando, sendo Jesus o Filho de Deus, né? Sendo Jesus o Filho de Deus, livre acesso como filho, por que Jesus orava? Porque Jesus orava. E nós vamos ver, eu separei alguns textos na Bíblia, que Jesus fazia dessa prática da oração algo que era como um alimento para ele. Então Jesus orava porque para ele era extremamente importante estar conectado com o seu Pai. Ora porque ele queria compartilhar e desfrutar da presença dele em momentos de gratidão. Ora porque ele precisava da presença do Pai nas horas mais escuras, como essa que a gente acabou de ver aqui no início da live. Então eu fiquei pensando, e eu queria já dividir aqui uma chave com você. Todo relacionamento, presta atenção que eu vou te falar, todo relacionamento, para ser verdadeiro e duradouro, ele é nutrido por uma boa conversa. Eu tenho certeza que você tem amigos preciosos, eu tenho aqui alguns amigos que estão dentro dessa live, que são amigos verdadeiros e preciosos, e uma das coisas que a gente ama fazer é ter um tempo juntos, é desfrutar da presença um do outro, é conversar, é poder tomar um café juntos, almoçar juntos e desfrutar da presença desse amigo querido. E ter com ele uma conversa genuína e sincera. E com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. Deus quer desfrutar da sua presença. Oi, Faiga, não sou eu que quero desfrutar da presença de Deus? Sim, mas eu quero te dizer que Deus tem prazer nos momentos em que você o busca. Ele tem prazer de desfrutar da tua presença. Da mesma maneira, quando você liga para um amigo, marca um almoço com ele, toma um café com ele, e o seu amigo se alegra, porque ele vai ter um tempo a sós com você, Deus se alegra, porque vai ter um tempo a sós com você. E nós, a partir desse momento, o que a gente tem? A gente tem graça e misericórdia abundante. E aí você vai estar me dizendo assim, mas o que eu vou fazer dentro desse tempo com Deus? Eu não fui habituada dessa maneira. Eu já fiz uma live aqui há muito tempo em que eu falei isso, que a religião colocou Deus como alguém que está lá no céu, certo? Num trono de autoridade, poder, com o dedo em riste, o tempo todo avaliando o que eu estou fazendo, o que você está fazendo, e sempre tendo uma palavra de julgamento. Foi assim que quando eu era criança me ensinaram. E essa maneira de ver Deus no céu, no trono, julgando, faz com que você não o olhe como um amigo, mas sim como um juiz. Não que ele não seja juiz, a Bíblia diz que ele é um reto juiz, mas a Bíblia também diz que ele é um amigo fiel. E quando a gente dá a ele esse lugar que a religião colocou muitas vezes na nossa infância, ao longo da nossa adolescência, os nossos pais, as nossas mães falaram isso, cuidado que Deus está te olhando. Você nunca vai trazer alguém que te julga para o teu convívio, você nunca vai trazer alguém que te julga para se relacionar com ele. E hoje eu queria quebrar de uma vez por todas esse paradigma na sua vida, para que você tenha liberdade de construir o seu lugar para secreto e Deus tenha liberdade de usufruir da sua presença e você da dele. Amém? Então, quando a gente pensa em oração, a gente pensa em dependência e intimidade.
eu comecei essa live falando de um momento dificílimo na vida de Jesus e dizendo que Jesus orava. Jesus orava o tempo todo para gozar do relacionamento que ele tinha com seu Pai. Ele estava afastado da presença física do Pai. Ele estava afastado de desfrutar das realidades do céu. Então a oração fazia com que essa conexão acontecesse. A oração trazia o seu Pai para perto dele e ele para perto do seu Pai. E esses momentos em que ele podia desfrutar. Quando Jesus fala o tempo todo de oração, ele também está nos ensinando a importância de estarmos intimamente conectados a Deus. E aí olha que interessante a questão da construção do secreto. A Bíblia diz que Jesus se retirava para orar. Jesus era um viajante. Jesus era, vamos dizer assim, um evangelista. Então ele andava de uma aldeia para outra. Ele tinha uma casa, assim, quando em determinadas cidades ele tinha pontos chaves que ele possuía uma casa. Mas lembra que essas casas estavam sempre lotadas. À medida que Jesus foi se tornando popular e que as pessoas sabiam que ele chegava na cidade, se ele ia para um determinado lugar, a casa de um amigo, como era a casa de Pedro, ou mesmo se ele tinha, junto com seus discípulos, alugado temporariamente um lugar para ficar, esse lugar, ele ficava imediatamente lotado de pessoas. E aí já vem uma coisa importante. Lugar secreto não é o lugar de distrações. Lugar secreto é o lugar que você... É como se você estivesse sozinha numa cafeteria gostosa, num restaurante bom, desfrutando da presença do seu amigo. Então Jesus se retirava para orar. E aí olha o que Lucas 5,16 nos diz. Mas ele retirou-se para o deserto para orar. A questão de estar sozinho na presença do Pai era tão importante para Jesus, que Jesus abria mão de estar na casa que ele estava temporariamente hospedado, abria mão de estar na presença dos outros e ele ia para o deserto para estar sozinho na presença do seu Pai. E olha que coisa interessante, em Marcos... Outra passagem que fala dessa questão do lugar secreto. Em Marcos 1,35, a Bíblia diz o seguinte: agora, pela manhã, tendo levantado muito antes da luz do dia, ele se foi e partiu para um lugar solitário, abre o parêntese aí, secreto, e lá orou. Então, quando a gente fala no lugar secreto, é porque essa construção desse espaço físico, desse espaço dentro de você, é extremamente importante para que você possa desfrutar da intimidade com Deus e Deus possa se revelar a você. Deus possa Ele possa gozar da sua presença, porque é isso que Ele quer. Como um pai amoroso, como seu amigo se alegra quando vocês marcam aquele café maravilhoso, vocês vão almoçar juntos, você liga para Ele. Deus quer um espaço na tua agenda para desfrutar da tua presença. Porque no lugar secreto, olha que lindo, Deus pode nos revelar coisas que impactarão a nossa vida visível. É no lugar secreto que Deus te revela coisas, que te conta segredos, que fala das coisas que Ele deseja para a tua vida. Lembra de Abraão, que foi denominado na Bíblia amigo de Deus. Deus vinha e desfrutava da presença de Abraão. Deus conversava com Abraão, Deus contava seus planos para Abraão. E assim ele fez com Moisés, no episódio da sarça. Quando Moisés foge do Egito, porque ele tinha cometido um crime, e ele vai para uma outra região, se casa, já está lá um tempão, completamente desconectado do Deus dos seus pais e do seu propósito. Ele vai pastorear as ovelhas do seu sogro e ele chega num lugar deserto, num lugar solitário, num lugar de solitude, e ele se depara com aquele milagre da sarça que ardia,
mas não se consumia. E ali Deus fala com ele, Deus o comissiona e Deus revela seus planos, como ele fala, eu ouvi o clamor do meu povo. Então Deus está ali conversando com ele como um amigo, dizendo, preciso da sua ajuda para libertar o povo. Então eu disse que no lugar secreto, Deus pode nos revelar coisas que impactarão nossa vida visível. E o segundo versículo que eu queria deixar para vocês aqui está em Mateus 6, versos 5 e 6. Mateus 6, versos 5 e 6. E o título dessa passagem é Como se deve orar. E aí olha o que Jesus está ensinando para os seus discípulos. Ele diz assim, ó, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa, ou seja, orações lindas em termos de retórica, mas completamente esvaziadas de intimidade com Deus. Aí olha o que ele fala no verso 6. Olha o que Jesus fala. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Lá você orarás a teu pai, que está no secreto. Deus está no secreto. E teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. Então, olha que interessante. Deus, como eu falei, se revela a Moisés lá na sarça. E Deus começa a construir um relacionamento com ele a partir daquele momento. E a gente vai ver durante toda a vida de Moisés que antes de receber as tábuas da lei, ele sobe o monte, fica lá 40 dias desfrutando e conversando com Deus e Deus dando a ele vamos dizer assim, o código de conduta da nação israelita. Então, pensa o seguinte, Jesus está dizendo que nós precisamos desse lugar secreto. Ele não está dizendo que você vai à sua igreja ou que se você pertence a um grupo carismático de oração e que você não tem que orar. Sim, existem vários níveis de oração, mas para gozar da intimidade, para ouvir a voz de Deus e para desfrutar da presença dele, é da mesma maneira que você desfruta da presença do seu amigo. É você e ele, no secreto, porque lá você vai ser nutrido espiritualmente, lá o relacionamento vai para o profundo e lá você vai gozar de intimidade. Então isso é extremamente maravilhoso, porque é no secreto, é nesse lugar que Jesus fala que ele vai contar os segredos dele para a tua vida, que você vai ouvir a voz dele e ele vai ouvir a sua voz e vai se alegrar de estar na presença de um amigo, porque é assim que Jesus nos vê, é assim que Deus nos vê, como amigos. Ele diz, tem uma passagem que diz, agora não vos chamamos mais de servos, vos chamamos de amigos, somos amigos de Deus. Eu já fiz uma live sobre isso aqui. Então, Jesus, por gozar do secreto, ele era o reflexo do que ele vivia e recebia no secreto. Olha o que eu estou te falando. Jesus era o reflexo do que ele vivia e recebia no secreto. Então, se você quer plenitude de vida, se você quer uma vida abundante, se você quer que as realidades do céu se manifestem na sua vida natural, você precisa construir o seu secreto. A chamada dessa live, eu coloquei uma porta com uma maçaneta para que você pudesse entender que o que Jesus fala aqui em Mateus, abre a porta do seu quarto, tranca a sua porta, não é porque você vai dizer, gente, eu vou orar, todo mundo se afasta de mim, mas é intimidade. Eu tenho alguns lugares, eu moro sozinha, mas eu tenho alguns lugares que Deus fala comigo através do Espírito Santo de maneira tremenda. Um é no meu quarto, um é nesse escritório aqui, que é um lugar que eu digo que é um portal aberto, que Deus ele tem liberdade de estar aqui.
Jesus tem liberdade de estar aqui, eu desfrutar da presença dele, mas existe um lugar que o Espírito Santo fala comigo de maneira maravilhosa e sobrenatural. É tomando banho. Então, se você vive, presta atenção que eu vou te falar, numa casa muito cheia, em que você tem que ficar dando explicações, certo? Explicações por que você se trancou, porque você vai orar, amém. E se você tem liberdade de fazer isso, faça. Agora, se você não tem, existem lugares. Por exemplo, o deserto não era um lugar comum para Jesus se retirar para orar. Mas lembra que eu falei que ele, muitas vezes, apesar dele ter casas para estar e para se hospedar, aqueles lugares eram cheios. Então ele procura se distanciar e ele vai para um lugar inóspito, que é o deserto, mas era um lugar de solitude. Então, se você tem dentro da sua casa um lugar que você pode receber esse amigo e desfrutar e permitir que ele desfrute da sua presença, amém. Mas se você não tem importância. Escolha dentro da sua casa o seu lugar secreto. Às vezes é tomando o seu banho que você vai derramar a sua alma, que você vai falar com o teu pai, vai gozar da presença dele. E esse no secreto é o seguinte, olha que coisa interessante. O que movia o coração de Jesus quando ele se retirava para orar? É porque ele tinha falta de alguma coisa? Era necessidade? Não. O que movia o coração de Jesus, quando ele estava exausto, às vezes depois de uma jornada, cansado, porque muitos milagres, as pessoas se aproximavam, ele pregava, ele falava, e é lógico que a graça, ele tinha um corpo físico e que o poder que emanava dele, ele se sentia enfraquecido no final. Então ele precisava se calibrar de novo, esse é o termo. Então o que movia não era a necessidade, era o amor pelo Pai, pela intimidade. E eu estava lendo isso aqui, já não me lembro de quem foi que eu li, e eu achei essa definição tremenda. O que movia Jesus para buscar esse relacionamento, esse no secreto com Deus, era o amor que ele tinha pela eternidade. Jesus vem da sua vida na eternidade, se faz homem, habita entre nós, cumpre um ministério, ou seja, uma agenda, é crucificado, ressuscita e volta para o Pai. Mas antes, abre um portal para que eu e você possamos ter livre acesso à presença do Pai, que nos tinha sido, vamos dizer assim, negada, tinha sido perdida em Adão e Eva no paraíso, que tinham o seu no secreto. A Bíblia diz em Gênesis que o Senhor descia na viração do dia, ou seja, ao entardecer, para desfrutar da presença dos seus amigos. Isso havia sido quebrado e Jesus instaura com a sua ressurreição esse novo tempo. Então, presta atenção, outra chave que eu vou te liberar. No oculto, nós somos equipados para o visível. No oculto, nós somos equipados para o visível. É no oculto, é desfrutando da presença do Pai, que ele vai te revelar os desejos do coração dele para a tua vida. Ele vai te dar estratégia, ele vai conversar com você, ele vai te cuidar, ele vai te sarar, ele vai transbordar, você vai transbordar nele. E olha só que lindo, Deus está no secreto e é no secreto que ele te vê. E aí eu fiquei pensando, nós estamos falando aqui de construir o teu secreto. Então encontre um lugar dentro da sua casa, encontre um horário e marque o encontro com Deus. Existia um hino muito antigo que minha mãe adorava, que era assim, ó: neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Minha paz é real, sua presença eu gozarei, eu marquei um encontro com Deus. Isso veio aqui à minha mente. E esse lugar secreto, esse espaço que você vai marcar, vai construir, é nesse lugar que você vai receber o seu amigo. Faiga, e como é que eu recebo o meu amigo? Como você recebe um amigo?
como você recebe um amigo. Vocês conhecem da minha experiência no Covid. Eu fiquei 15 dias trancada nesse apartamento. Dani, que tá aqui, deixava lá minhas sopas do hortifruti, deixava uns sucos. Quando eu tinha força, eu me levantava, eu sentava e eu convidava o Espírito Santo para tomar café comigo. E olha, ele vinha. A presença dele era tão real e tão tangível que eu era fortalecida naquela doença maldita, naquela doença que nos levou tantas pessoas amadas. E foi desse lugar e dessa intimidade, desse convívio num momento de temor, de medo, de dor, até um momento, vamos dizer, de morte, porque eu não sabia o que poderia acontecer comigo, que nasceu o projeto que nós estamos vivendo hoje no Secreto Lugar de Intimidade. Mas o que Deus falou ao meu coração nesse final de semana é que estar aqui comigo toda segunda-feira é maravilhoso. Mas Deus quer te ver todos os dias, quer desfrutar da sua presença. Não é só você desfrutar da presença dele, ele quer desfrutar da sua presença. E olha o que eu vou te dizer, o Deus do universo está presencialmente no seu quarto para falar com você, e isso é maravilhoso. O Deus do universo, através do Espírito Santo de Deus, através de Jesus Cristo, está presencialmente, porque ele se alegra, ele se deleita nessa conversa, ele se deleita nesse convívio. Então lembra o que eu vou te falar aqui. Fechou a porta? Pensa sobre isso. Eu também li isso, se eu não me engano, foi no Jesus Cop. Eu li algo nesse sentido. E o pastor dizia: fechou a porta, ele está lá, te esperando para você conversar com ele. Isso muda toda a nossa, vamos dizer assim, isso muda toda a nossa forma de viver com Deus. Isso muda e quebra todo o paradigma que a religião nos colocou. Que antes eu precisava me purificar, eu precisava ter passado uma semana quase que assim dentro de casa sem pecar, eu precisava me penitenciar para que eu fosse digna da presença dele. Só que isso acabou, gente. Jesus já fez tudo, Jesus já pagou o preço, Jesus abriu uma porta na qual eu e você podemos ter acesso a esse no secreto. E o mais bonito disso tudo e o mais maravilhoso, não sou eu que vou, é ele que vem. Olha, não sou eu que vou, é ele que vem. É ele que a hora que você fecha a porta do teu quarto, ele se apresenta presencialmente para desfrutar do teu convívio. E já caminhando aqui para o fim, graças a Deus, Deus está me dando graça, gente. Obrigada aí por quem está orando por mim. Hoje foi uma madrugada bem difícil. Então olha o que eu vou dizer para você. Aí eu estava pensando sobre essa questão do quarto, né? Do teu quarto, do meu quarto. Eu fui criada, e eu tenho certeza, quem foi criada assim, coloca aqui, eu também. Então olha que coisa interessante, eu fui criada, minha mãe não deixava qualquer pessoa entrar no quarto dela. Eu não sei se a mãe de vocês era assim. O quarto dela era quase um santuário. E olha que minha mãe era uma mulher simples, mas ela limpava, ela arrumava aquele quarto, e ali ninguém podia estar entrando, a gente não podia brincar ali dentro, porque era o lugar de intimidade dela. E isso foi sendo desconstruído. E olha que coisa interessante. Hoje, a construção desse lugar, desse no secreto, é para você, assim como os nossos pais, né? E nem sentar na cama. É isso mesmo, Dani. Até hoje, minha mãe não gostava que sentasse na cama dela. E eu também tenho essa, vamos dizer assim, essa preocupação. Na minha cama, só meus filhos e meus netos. Porque cama é um lugar sagrado. O quarto é um lugar sagrado. Então, olha só. Quando você entende isso na vida dos seus pais, dos seus avós,
que sabiam das coisas, eu quero te dizer o seguinte: o quarto era tido para os nossos pais como o lugar do segredo, o lugar da intimidade, o lugar da comunhão entre os nossos pais. Então, quando eu vou para o quarto, Deus está dizendo assim: quando você vai para o quarto e fecha a porta, como a gente viu em Mateus 6, você está deixando os problemas de lado, você está deixando as distrações de lado, e naquele momento é você e ele. Ele, como um amigo fiel, se alegrando em dizer: ela está aqui e eu vou desfrutar e me alegrar da presença dessa filha que eu tanto amo, desse filho que eu tanto amo. Ele está aqui, ela está aqui. E aí no quarto, no lugar secreto, você é desnudado, sua fragilidade é exposta diante do Deus, o Deus Criador. As suas vulnerabilidades, você não precisa fingir que você é o que você não é. Diante dele, você pode usufruir da sua identidade, dizer: pai, eu tô com medo. Você pode expor suas vulnerabilidades, suas fragilidades. Você se desnuda, como Davi fazia. Davi sabia das coisas, gente. A Bíblia diz que Davi andava desnudo na presença de Deus. E a Bíblia também diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que Deus está buscando na nossa geração é homens e mulheres que queiram ser como Davi, que queiram construir esse lugar de intimidade, que queiram se permitir ser desnudados na presença dele e gozar e usufruir dessa intimidade. E olha, mesmo que você, lá no teu secreto, você esteja frágil, desnudado, em vulnerabilidade, doente, fraco, presta atenção, o amor dele por você te cobre e te preenche. Eu tive um episódio essa semana muito forte por conta de uma situação que eu vivi no âmbito familiar, e eu fiquei muito triste, muito triste. E eu tava assim, sem vontade, sem ânimo. Na sexta-feira eu não tinha nem preparado essa live ainda. E aí o que eu fiz? Eu coloquei um louvor, saí da sala, tava prestes a ver um Netflix, que é isso que a gente faz, a gente vai pro lugar do vazio e não se permite pro lugar de Deus. E aí eu fui pro meu quarto, fechei a minha porta, coloquei um louvor e eu simplesmente me ajoelhei e me permiti, como quem está diante de um amigo, chorar na presença dele. E falar e contar aquilo que estava afligindo o meu coração. E sabe o que aconteceu, gente? Uma paz que excede toda a compreensão foi tomando conta de mim. Uma alegria diante ao momento de tribulação que eu estava vivendo foi tomando conta de mim. E ele me preencheu. E eu entendi que, independente de toda e qualquer circunstância, Deus é suficiente. Independente de toda e qualquer circunstância, Jesus é suficiente. Então, eu queria terminar essa live de hoje te fazendo a seguinte pergunta: você tem ficado a sós com Deus? Ele goza na tua vida esse status de um amigo íntimo? Ou sem perceber, você o colocou como eu aprendi quando criança, lá em cima, no céu, num trono, como um juiz que julga e que eu não tenho condições de me aproximar? Se é esse o lugar que ele gozava na sua vida, hoje eu vim aqui para te dizer, que ele não quer nada disso. Que isso aí, ficou lá para trás. Que o que Deus quer hoje é o desfrutar do teu secreto com ele. Ele quer que você construa o teu secreto, porque ele quer se alegrar como aquela tua amiga querida, como aquele teu amigo querido, quando te encontra. Ele quer convívio, ele quer intimidade. E olha, para terminar a live, eu quero ler um salmo, um versículo de um salmo que eu amo demais, e que eu vou dizer assim, que é meu salmo de cabeceira em todos os momentos, mas que é o melhor exemplo
desse lugar secreto. É o Salmo 91, que todos nós conhecemos. Só vou ler o verso 1, que diz o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, vou ler o 2 também, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em que confio. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. O que é o esconderijo do Altíssimo, gente? Quando Davi escreve esse salmo, o que era o esconderijo do Altíssimo? O esconderijo do Altíssimo de Davi é quando ele se recolhia, ia tocar sua harpa e cuidar das ovelhas do seu pai. E contemplava os céus e tinha ali momentos maravilhosos de deleite com Deus. Então, o que é o esconderijo do Altíssimo? O esconderijo do Altíssimo na tua vida, hoje, é o teu secreto. Faiga, eu não tenho esse lugar. Constrói esse espaço. Bom dia aí para quem está chegando. Constrói esse espaço. Se você tem um momento dentro da sua vida, da sua rotina, na sua casa, que você pode, como Jesus nos ensinou em Mateus, entra no teu quarto, tranca a tua porta e o teu pai que te vê em secreto, ele vai te responder no secreto. Jesus quer intimidade com você. Deus quer que você desfrute da presença dele como um pai amoroso, com intimidade. Faiga, eu moro com um monte de gente, eu não tenho esse lugar. Eu já te dei uma alternativa. O teu secreto pode ser, inclusive, a hora que você está tomando banho e que você está se derramando ali na presença dele. Banho é um lugar de total intimidade. Então, se você não pode construir, ou se você não pode ver o seu amigo o tempo todo com a sua porta trancada, faz do seu banho o seu lugar secreto. E você vai ver o quanto ele vai ter prazer em se deleitar em você. Faiga, mas eu não tenho prazer nele. Total. Mas o que quebra o paradigma, porque a vida toda a gente achou que estar na presença de Deus, ele me encheria e me daria prazer. Amém, é isso. Mas eu nunca imaginei que a minha presença também traz deleite, alegria e prazer para Deus. Isso muda, isso quebra qualquer paradigma. Olha aí, ó, por muito tempo meu lugar secreto foi no carro, na garagem. É isso, gente. É isso. Jesus não tinha um quarto e uma casa para ficar. Seja bem-vindo, pastor Venâncio. Jesus não tinha um quarto. Não é que ele não tivesse uma casa. Ele tinha uma casa e ele se hospedava em alguns lugares. Porém, a privacidade, o secreto, a intimidade, às vezes fazia com que ele fosse para o deserto, um lugar inóspito, ele acordasse de madrugada e fosse conversar com seu pai. É isso que o Senhor quer de você, a construção de um lugar secreto. Se há momentos dentro da sua casa em que está todo mundo dormindo e você pode ir para um outro cômodo e desfrutar da presença do seu amigo e ele desfrutar da sua, faça isso. Se esse momento não existe, olha aí o que Sandra falou, ela ia para o carro na garagem. Às vezes... E olha que eu moro sozinha, eu tenho o privilégio de fazer o secreto de qualquer cômodo dentro dessa casa. Sendo que existem lugares em que eu sinto que Deus se alegra. Porque lembra, o teu amigo tem lugar quando você chega e oferece um cafezinho para ele, que ele chegou na tua casa para tomar um café, ele gosta de estar ali naquela sala, desfrutando. Jesus também escolhe lugares para estar. E o lugar que ele gosta de estar comigo é aqui, é no meu quarto, mas há momentos em que eu desfruto desse no secreto dentro do meu banho. Então o que eu vim falar hoje para você aqui é o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, Deus quer construir esse lugar em você e com você. Ele quer desfrutar e se alegrar da tua presença e do teu convívio. Ele gosta de gozar da tua intimidade. E é isso que Deus quer para mim e para você. Durante quase 2 anos, essa live tem falado de No Secreto, lugar de intimidade. Foi um projeto que Deus me comissionou
E que mesmo como eu estou hoje, que não estou me sentindo bem, como eu falei aqui no início da live, passei a madrugada toda passando mal, mas eu tenho um compromisso com aquele que me chamou. E graças a Deus eu estou conseguindo graça para entregar essa live como ela tinha que ser entregue. Então prestem atenção, mesmo que você, e eu tenho muita alegria de desfrutar na segunda-feira da sua presença e poder de compartilhar com você as palavras que Deus tem dado e o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Mas isso não é suficiente. Por isso, a live de hoje chama-se Construa o Seu Lugar Secreto. Deus quer que você desfrute da presença dEle. E é aquilo que eu falei, a hora que você fecha a porta, Ele já está lá. Ele não vem, não, Ele já está lá. Presencialmente lá, através do Espírito Santo. A presença dele é palpável. E é nessa união que o Espírito Santo faz em que você é transformado e abençoado. Então, se eu poderia te dizer algo nessa live de hoje, antes de nós orarmos, construa o seu lugar secreto. E eu não tenho lugar. Você viu aqui com alguns exemplos que eu trouxe que o seu lugar secreto é o lugar em que você abre mão de si próprio e se permite gozar da presença do seu amigo. Se você pode fazer isso no seu quarto, aleluia. Se você tem um horário que a sua casa está vazia, as crianças foram para a escola, o marido foi trabalhar e você pode fazer isso, aleluia. Agora, se você, assim como Sandra, durante muito tempo o carro que é dela era o lugar secreto, aleluia. Não tenho nada disso. Vai pro chuveiro e você vai ver o quanto Deus vai te abençoar. Tanto que você vai querer mais. Você vai trazer o chuveiro para dentro do teu quarto e vai fazer outra coisa. Porque no secreto, que é o lugar da conversa, é o lugar onde eu sou preenchido, é o lugar da palavra também. Você vai começar a sentir alegria de meditar na palavra de Deus, de ler, de estudar, de sentir Deus falando com você. É a mesma relação que Deus tinha com Moisés, que Deus tinha com Abraão, que ele chamou de amigo de Deus, que Jesus tinha com o Pai, que Davi tinha com Deus. Nada mudou. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. E é isso que Ele quer na sua vida. Portanto, se eu posso te falar algo, construa o seu lugar secreto. Amém? Vamos orar? Amém, gente? Fez sentido para você? Me deixa saber aqui. Põe aqui um joinha. Fala amém. Fez sentido? Fala alguma coisa aqui antes de nós orarmos. Que Deus te abençoe. Maria querida, entrou agora, Deus te abençoe, a live vai ficar gravada. Se essa live fez sentido para você, encaminhe essa live para outras pessoas, sejam elas cristãs ou não, porque lugar secreto não tem a ver com religião, lugar secreto tem a ver com intimidade com o Pai, tá? E é isso que Deus quer resgatar nesses últimos tempos. A intimidade que tinha sido perdida no Éden e que hoje Ele quer desfrutar dessa alegria, dessa intimidade. Amém. E se fez sentido, vai ficar gravado, encaminha essa live. Essas lives de segunda-feira, elas são muito mais um compromisso, um chamado de Deus para eu desfrutar da presença dEle e poder a gente estar falando de coisas que às vezes são tão simples, mas tão profundas para a nossa intimidade, assim como Israel colocou aqui, base para a vida. Amém. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por cada vida que esteve aqui. Eu quero te agradecer acima de tudo, porque você me deu graça para poder fazer essa live hoje. E isso foi favor e graça de Deus. Senhor, tu sabes o quanto foi difícil a madrugada para mim, mas eu tenho um Deus que honra os compromissos que nós firmamos com Ele. E hoje, Pai, eu posso sentir que essa live foi conduzida pelo Teu Espírito Santo, porque mesmo enfraquecida, o Senhor pôde, eu senti a presença de Deus aqui de maneira sobrenatural me usando. Pai, em nome de Jesus, eu apresento cada vida que está aqui, cada homem e mulher, as que estão no presencial, as que vão receber a live depois, as que serão alcançadas porque vão passar pelo meu feed, vão encontrar essa live lá. Em nome de Jesus, eu quero declarar
quero declarar um novo tempo sobre essas vidas. Eu quero declarar que eles estão começando a construir os seus lugares secretos. E a presença de Deus vai ser palpável. A presença do Pai, a presença do Espírito Santo e do Filho vai ser palpável nesse lugar. Eles vão ser cheios da tua presença. Eles vão poder desfrutar da alegria que é o teu convívio. E eu quero declarar que a paz que excede a toda compreensão e entendimento vai fazer parte da vida deles a partir de agora. Eu declaro uma semana de paz. Temos vivido momentos de guerra. Pessoas, coisas, situações têm se levantado para impedir que o nosso secreto e que a presença de Deus seja palpável em nossas vidas. Mas eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que esse tempo acabou. Se você viveio de uma semana de dificuldade, de uma semana difícil, de uma semana de contenda, de uma semana de fofoca, de uma semana de intriga, de uma semana de enfermidade, eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, que é uma semana de paz, que você está adentrando num novo tempo, construindo o seu secreto, desfrutando da presença do teu Pai amado, querido, que te ama e vivendo uma semana de plenitude. Eu declaro sobre as vidas que estão aqui e as que virão, uma semana abençoada. Eu declaro que a paz de Cristo está reinando sobre cada vida aqui presente, sobre cada lar aqui presente, sobre a minha vida. Nós não seremos abalados, porque eis que o Senhor Jesus está conosco para nos garantir paz em meio às guerras, paz em meio às contendas. Em nome de Jesus, eu declaro, em nome de Jesus, uma semana abençoada para cada um de vocês. Uma semana de paz, alegria, uma semana de salvação, de prosperidade, uma semana de cura. Sejam sarados pelo poder que é no nome de Jesus. Emoções restauradas, vocês alinhados, felizes, porque você vai dizer: hoje eu tive o meu momento com o meu Pai e a presença dele é suficiente. Jesus é suficiente. Amém? Vou tirar aqui rapidamente os comentários. Espera aí. Então, ó, faça aqui uma foto. Se você foi abençoado por essa live, me marca. E a hashtag de hoje é hashtag construindo um lugar secreto, ou hashtag lugar secreto. Construa seu lugar secreto. Construa hoje, não espera para amanhã não. Hoje você vai ser surpreendido pela doce presença do Pai. Que Deus te abençoe. Ó, vou voltar aqui os comentários. O Senhor seja contigo, uma semana abençoada. Fernanda, seja bem-vinda aqui. A live vai ficar gravada. Quem entrou e só pegou da oração, ou quem entrou no finalzinho, a live está gravada aqui no feed, ó. Que Deus abençoe, uma semana de paz, de alegria, de prosperidade e que você possa desfrutar do teu lugar secreto com Ele. Um beijo.